Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja no coração de cada um nessa noite. Nós vamos agora orar pela nossa vida, orar pela nossa história. Estamos chegando bem pertinho do final do ano e é um tempo de reflexão, mesmo quando nós não somos da igreja, mesmo quando éramos de outros segmentos que não frequentávamos a igreja. Esse tempo sempre foi um tempo de reflexão para toda a humanidade. Ouvindo o pastor William falar aqui, me veio a pergunta, ele falando sobre coração abençoador. Como é que está o teu coração aqui hoje, nessa noite? Nesse final de ano, nesse tempo onde parece que todas as almas das pessoas ficam tão perturbadas, se perturbam, porque é um tempo de perturbação para aqueles que não têm esperança. Então, como está hoje o teu coração? É um coração abençoador? É um coração bondoso? Você chega aqui nesta noite, nesse culto de libertação, com um coração bondoso, disposto a ouvir a voz do Espírito de Deus, disposto a ouvir o que o Senhor tem para te dizer, aberto, ou o teu coração hoje é um coração endurecido, é um coração machucado por todas as experiências, todas as más escolhas, muitas vezes, que você fez, ou que outros fizeram a teu respeito, e isso vai endurecendo a gente, E é com esse espírito de reflexão sobre como está o teu coração diante do ano que você viveu, das escolhas que você fez e da maneira como você se apresenta diante do Senhor, que eu quero orar por você. Talvez você hoje esteja com um coração aqui machucado e veio buscar do Senhor uma referência, veio buscar do Senhor uma direção, porque você não quer continuar assim, você quer viver o próximo ano diferente do que viveu esse ano. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é necessário sim um coração humilde, um coração bondoso, um coração colaborativo, uma preparação dessa terra, que você tenha isso no seu coração. Coloca a mão no teu coração, simbolizando nossos sentimentos, simbolizando a nossa existência, a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Esse ato simboliza uma proteção, e diga para a tua alma, diga para os teus sentimentos, que você quer, sim, ter um coração colaborador, um coração abençoador, um coração generoso, um coração bondoso, um coração gracioso, porque quando nós temos um coração gracioso, cheio de gratidão, nós conseguimos agradecer, mesmo diante das tribulações. Ó Pai, diante de Ti está a Tua igreja, que nesta noite vem buscar da parte do Senhor uma orientação, que já participou do momento de louvor, que já entregou aquilo que tinha em termos de adoração, mas que agora está aqui preparando, Senhor, o seu coração, um coração que quer ser grato pela vida, mesmo que as adversidades vieram, que quer ser grato pela existência, mesmo que não tenha compreendido os caminhos deste ano, que quer ser grato pela família, que quer ser grato pela sua igreja, que quer ser grato pelo seu trabalho, que quer ser grato pelos seus relacionamentos. Pai, é esse coração que nós queremos apresentar ao Senhor nessa hora. Nem todos estão felizes, também nem todos estão tristes, mas que todos possam ter consciência de que precisam entregar suas vidas e seus corações ao Senhor em gratidão, somente pelo fato de aqui estarem nesta noite. No nome de Jesus, nós queremos abençoar
a vida da igreja, abençoar a vida de cada um que aqui está, pedir que o Senhor estabeleça governo sobre a mente e sobre o coração, para que nesse ambiente somente da tua parte hajam manifestações e que o teu povo tenha liberdade para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. No Salmo 18, os versículos 46 ao 40, o salmista ele declara essa canção, e essa canção ela está no meu espírito desde que eu levantei pela manhã. Sabe aqueles dias que você levanta e fica uma canção no teu espírito, e aquilo fica, e eu examinando na palavra, vem aplicar o que a pastora Eliane estava falando. O salmista enfrentava uma batalha terrível diante dos seus inimigos, mas no 46, os números 46 ao 50, ele disse: vive o Senhor, bendito seja Deus, bendito seja a minha rocha, o Deus da minha salvação. E salvação é sinônimo de solução. Vamos declarar, levante suas mãos, vamos declarar essa verdade, vamos salmodiar. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salva. Diga mais forte: vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Levante bem as suas mãos e declare: vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos nas quartas-feiras. O apóstolo tem trazido uma palavra sobre os requisitos básicos para estarmos embaixo do governo de Deus. E hoje, pela graça de Deus, quero trazer uma abordagem sobre isso. Vamos dar uma folga para o apóstolo hoje, né? As cordas vocais dele não estão boas, as minhas também não estão, mas eu não disse para ele, né? Eu acho que as dele estão pior que as minhas, então... Mas eu creio que a palavra de Deus, ela não falha, a Bíblia fala sempre, amém? Ela sempre vai falar. Se você veio aqui nesta noite para ouvir a voz do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai falar com você, porque Ele é fiel, Ele é real, e nós estamos aqui para ouvi-lo, para obedecê-lo e para transmitir à igreja aquilo que a igreja necessita. Então, a palavra que está sendo ministrada durante essas últimas quartas-feiras,
do ano tem sido requisitos básicos para estarmos embaixo do governo de Deus. E eu creio seja muito importante nós tratarmos isso justamente nesse tempo. E eu acho lindo a palavra de Deus nesse sentido, eu acho lindo a vontade de Deus nesse sentido, porque o Senhor traz as palavras para cada tempo, né? Então a palavra de Deus, ela sempre está no tempo certo, na hora certa, trazendo solução para a pessoa certa. E por que é tempo certo? Porque nós estamos chegando sim ao fim de um ciclo, mais um ciclo da nossa vida, da nossa história. Às vezes eu fico sentada ali olhando a igreja enquanto adora, e eu creio que essa seja uma função natural de um pastor, né? O pastor, ele tem esse olhar diferenciado sobre a igreja. Ele está preocupado com as almas das pessoas. E eu fico olhando ali, e eu lembro muito bem de um domingo que nós estivemos aqui, e na época o ministro de louvor, ele cantou um louvor, os pastores que aqui estavam vão lembrar desse dia, ele cantou sobre um louvor que falava sobre a morte, e sobre esperança, sobre o futuro, sobre a eternidade. E aquele culto estava muito especial e muito propício, o ministro ministrando sobre essas questões de eternidade, enfim. E uma das irmãs estava aqui louvou como nunca louvou na vida dela, eu acho, e chamou a atenção a maneira como ela adorava a Deus. Saiu ali depois no culto, abraçou o pastor Neuci, e ainda deu uma palavra de ânimo, de vitória para ele, foi para casa, almoçou e partiu. Foi dormir, descansar e partiu, né? Foi o último culto dela, o último momento que ela teve ali. Então, quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para as pessoas que aqui estão recebendo a palavra de Deus, nós sempre estamos assim, como a Bíblia diz, velando pelas suas almas, velando, né, para que, se você sair daqui hoje, pela palavra que você recebeu, você possa partir para a glória com o Senhor, quando assim o Senhor lhe chamar. Amém? Então, por isso que eu digo que essa palavra é uma palavra propícia para esse tempo, porque é uma palavra que faz nos refletir, é uma palavra que faz nos alinhar à vontade de Deus, ao querer de Deus, e de alguma forma também, como se fala de requisito, nós estamos falando, o que é um requisito? Requisito é uma condição para a gente alcançar algum fim, é um requisito, é uma condição para nós irmos, por exemplo, numa entrevista de emprego ou de alguma vaga especial. Você tem alguns requisitos que você precisa obter. Se você vai ocupar um cargo, uma função, você precisa de requisitos para isso. E a proposta da palavra é justamente isso, gerar em você essa reflexão, se você está tendo condições, através das práticas da tua vida, para alcançar o fim. E qual é o fim que eu quero, e qual é o fim que você quer, e qual é o fim, o motivo pelo qual nós estamos aqui? É para que aquele dia que o Senhor nos chamar, nós tenhamos uma certeza: nós vamos morar com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Viver uma vida boa, no sentido de ser uma pessoa que entendeu o seu propósito de existência, mas ao mesmo tempo viver de formas que, ajustando-se a cada passo, chegar até o objetivo pelo qual, a condição pela qual nós fomos chamados, nós estamos vivendo. Então, esses requisitos, eles são propícios para que nós possamos entender. Essa revisão é propícia para que você possa entender se você está embaixo do governo de Deus. E nós vamos ler juntos Lucas capítulo 19, versículo 10. Aqui Jesus está numa passagem muito especial, porque é quando ele teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos, que enriqueceu à custa de pagamentos muitas vezes, de cobranças muitas vezes ilícitas até.
porém ele teve um encontro com Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo, independente da vida que nós vivíamos, a nossa vida é transformada. A vida de Zaqueu foi transformada. E o último versículo desse bloco fala sobre, porque Jesus está dizendo, porque eu, o Filho do Homem, vim para buscar e salvar aquilo que estava perdido. É só o 10 mesmo. Na minha tradução bíblica diz assim, ó, o Filho do Homem veio para buscar e restaurar o que se havia perdido. Então, é muito importante nós entendermos, e o primeiro requisito que nós precisamos entender dentro desse processo é o que eu perdi, o que você perdeu, o que se perdeu na sua trajetória, o que se perdeu na sua caminhada. Quando Jesus está falando isso para os seus discípulos, ele está falando sobre o governo de Deus que foi perdido na jornada da história. O governo que Deus tinha estabelecido sobre o homem. Porque lá, se nós formos olhar a Gênese de como tudo começou, ela se confunde ou ela se finaliza com o próprio Apocalipse. Por quê? Eu já falei isso na semana passada. O plano de Deus foi perfeito. A Gênese, o motivo pelo qual Deus criou o homem, foi perfeito. Deus criou o homem para louvor e alegria da sua glória. Deus criou um homem para ter um relacionamento. Por isso, quando a palavra do Senhor nos diz que Deus começa a sua criação, Ele diz façamos, não é eu fazendo, é façamos. Ele não estava único, Ele estava triúnico. Ele era triuno, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Criaram um homem para ter um relacionamento com Ele, para ter uma amizade, para ter uma troca, para ter um compromisso. E esse foi o motivo pelo qual houve criação, relacionamento. Segundo ponto, Deus soberano sobre todas as coisas, criou o homem para ter um relacionamento. Segundo momento, Deus desobedeceu. Deus se revoltou, Deus se levantou contra este Criador, porque queria ser igual a Ele. Todo o problema do homem na Gênese é porque ele queria ser igual a Deus. O motivo pelo qual Satanás foi destituído da sua função, do seu cargo e do seu poder, porque ele queria ser igual a Deus. Oxalá hoje as pessoas que se negam a servir, a obedecer, não é porque querem ser eu, tiram o D e o S, querem ser eu prevalecendo, eu fazendo a minha vontade. Eu não quero, o eu não quer fazer a vontade de Deus, o eu quer fazer a sua vontade. Depois desta desobediência, porque quis ser igual a Deus, então Deus envia, plano de salvação estou falando aqui, envia Jesus Cristo. Jesus Cristo vem à terra, vive conosco, passa para nós o Evangelho, ensina sobre o amor, ensina sobre relacionamentos, é crucificado, porque era plano de Deus, não tinha como mudar. E o quarto e último momento de Deus com a história da humanidade é voltar para a Gênese. Nós vamos para a eternidade, nós vamos morrer e nós vamos voltar lá para o início. Da terra nós fomos criados e do pó nós vamos retornar. É isso aí, é um ciclo, gente. Nascer, viver e morrer. Então, quando nós falamos, quando Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que o homem, ele veio trazer aquilo que tinha se perdido, ele está dizendo, eu venho outra vez dizer a vocês que vocês têm um Pai, que vocês têm um Criador, que vocês não precisam ser igual a mim, mas que vocês são resgatados através do sangue de Jesus. Então nós somos resgatados, nós somos buscados de volta. E é isso que se perdeu na nossa vida, esse governo de Deus. Quando você não estava aqui na igreja, quando você estava aí vivendo a sua vida, vivendo os seus eus, para que você viesse até aqui, você precisou
reconhecer que necessitava a presença de Deus, o governo de Deus, entender a sua existência, entender o motivo pelo qual está aqui. A maioria dos que chegaram aqui chegaram não entendendo por que existiam, de onde vieram, para onde foram, para o que estão aqui a fazer. A maioria de nós chegou a Deus assim, perdido, sem governo. E nós podemos usar a palavra desgovernado. E não é só desgovernado na área espiritual, desgovernado na área física, desgovernado na área material, desgovernado com as nossas famílias. As famílias chegam quebradas, as finanças estão falidas, os relacionamentos estão confusos. E é dessa maneira que nós nos encontramos com Cristo. Pouquíssimas são as pessoas que chegam a Deus porque amam, porque descobriram que realmente é isso que elas querem da vida delas e que entregam tudo o que são, todo o seu ser, toda a sua existência, sem que haja algum motivo. Todo mundo que chega na igreja chega com um motivo. E a proposta que Jesus está fazendo aqui é voltar para debaixo desse governo, debaixo dessa vontade. Lucas capítulo 17, versículo 21, também nos dá um panorama do que é isso que Jesus está falando. Capítulo 17, 20 e 21. Ali há questionamentos sobre quem era Jesus, do que ele estava falando afinal, porque todo o povo judeu estava aguardando alguém que viesse trazer uma solução política, um salvador político, não um salvador que viesse com filosofias ou que viesse trazendo algo que não fosse palpável, que não fosse trazer benefício imediato, principalmente nessa questão de impostos e etc. Então ele é interrogado pelos fariseus dizendo sobre quando viria esse tal desse reino, tal é meu, né? Quando viria esse reino? E Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está em vós. E esta hoje é o grande desafio da igreja, é tirar a religião de dentro das pessoas, a religião que faz as pessoas enganosamente pensarem que pelo fato de estarem sentadas aqui, ou estarem nos assistindo via web, estão salvas, está tudo bem, e Jesus vai voltar, e se ele não voltar antes de você partir, você vai para o céu, porque você vem à igreja. Esta é a aparência exterior que hoje nós estamos vivendo a nível de mundo, a nível de planeta, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem trazido palavras de revelação, o Senhor tem insistido com essa igreja para voltar e para entender o seu propósito como igreja. Não adianta você vir à igreja, não adianta você ter uma aparência exterior de crentez, não adianta você aprender a língua crentez. Isso não vai te levar para o céu. Não adianta você ser radical com a lei, não adianta. Porque o Senhor vai nos julgar segundo a intenção do nosso coração. E isso é tão sério, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos falando com a nossa boca uma coisa, mas o nosso coração tem outra intenção. Ou nós estamos até mesmo dentro dessa massa que vivemos, praticando porque todo mundo pratica, porque nós queremos ser aceitos pela grande maioria. Nós queremos ter uma comunidade na qual nós estamos inseridos. Nós queremos ser aceitos como tal. Nós queremos que o pastor veja que nós somos uma família boa, uma família feliz. Nós temos, né, essa pressão midiática de que tudo está bem. As famílias estão bem, os filhos estão bem, as fotos são lindas.
E em seguida a gente descobre que houve uma separação, um divórcio, e enfim, tantas coisas mais. Até mesmo muitas vezes um suicídio de um adolescente que estava lá só tirando selfie. Esses dias eu fui num casamento e eu fiquei apavorada, né? Porque talvez eu fosse uma das mais velhas que estava lá. E eu vi comecei a observar o contexto todo. Então aquelas meninas e rapazes muito jovens, muito bonitos, todos tirando selfie. Todos. Era simplesmente uma festa de selfies. E eu ali parada, olhando aquilo tudo, né? O do meu lado direito tirando selfie, do meu lado esquerdo tirando selfie, o do meu lado direito perguntando para o meu lado esquerdo, né, para as pessoas, essa foto ficou boa para eu colocar no Insta? E eu no meio daquilo, eu pensei, gente, onde eu estou vivendo? Que mundo que a gente está vivendo hoje, desse fake news, né, onde parece que tudo é perfeito, maravilhoso, lindo. E essa é a mensagem que é trazido para dentro da igreja também, né? Esse fake news de que o reino de Deus ele tem aparência exterior. Não é, Jesus está dizendo não, é no seu interior. Por isso que a gente fala muito aqui sobre relacionamento. O que vai valer não é o que você está mostrando por fora, não é a roupa que você veste. O que vai valer de fato é o que está dentro do seu coração. E ali Jesus responde isso para os fariseus, dizendo que o reino de Deus não é de aparência exterior. Isso já vem lá de quando Samuel também estava escolhendo o rei. Foi exatamente esta palavra que Deus deu para Samuel. Não fica escolhendo o irmão por ser o mais bonito, porque eu olho o coração, né? E não dirão, olha, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Não, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é uma entrega. O reino de Deus é uma vida prática. O reino de Deus é todo dia. O reino de Deus é dizer não para as práticas erradas, que você tem consciência delas, que o ano todo você tem lutado contra elas. O reino de Deus é isso, é você dizer não, chega, para, eu não quero mais, não vou fazer, vou mudar. Então, o reino de Deus, ele não é temporal, não tem um tempo, ele não é civil, alguém não vem e faz o que tem que ser feito. O reino de Deus, ele é atemporal, ele é eterno. Ele não é um reino que se pode pegar, mas é um reino que pode se viver, amém? João, capítulo 7, versículo 38, também fala sobre esse requisito de crer em Deus, de entender o propósito de Deus, de entender o projeto de Deus. Quem crer em mim, não é de qualquer jeito. Quem crer em mim, não é do jeito que você quer. Porque eu falo com muita gente que diz, mas eu creio em Deus, mas não pratica uma vírgula. Mas eu creio, na minha família tem gente que quando eu vou falar alguma coisa, a pessoa se levanta e diz, mas eu creio em Deus. Tá, mas o que tu vive desse Deus? Então, quem crer em mim, não é de qualquer maneira. Como diz a Escritura, quem crer em mim, quem crer, não é em Cristo, ele não está falando do Cristo, ele está falando do evangelho que ele prega, ele está falando das verdades que ele trouxe, ele está falando dos princípios que ele está estabelecendo. Quem crer no que eu estou falando, como diz as Escrituras, sujeito, quem crer em mim, quem crer a maneira que eu estou vivendo, como diz as Escrituras, ou embaixo da ação, da obra do Espírito Santo, do seu exterior, não do seu. Mas aí a gente de novo erra. Então não adianta falar bonito? Não. Então não adianta cantar bonito? Não. Então não adianta dançar bonito? Não, porque é do seu interior que correrão rios de água viva. Na verdade, quando se fala de água, se fala de movimento, se fala de abundância, não de suficiência, se fala de constância.
Porque quando você tem uma fonte, quem já visitou uma fonte sabe disso, né? Aquela fonte, ela brota, e ela é sempre limpa. Ela não brota suja, ela brota limpa. E aquela fonte, algum espaço muito pequeno. Esses dias eu olhava um documentário sobre o Rio São Francisco, e eles foram até a fonte do Rio São Francisco, e é a gente chama isso, não sei no interior, uma pinguelinha, né? Um espacinho pequeno. E olha, quantos estados atravessa o Rio São Francisco? E ele vai tomando forma, e ele vai se tornando gigante, e ele vai alimentando muitas plantações, e ele vai trazendo vida, tudo aquilo que está ao redor dele vai ganhando vida, mas começa bem no interior. Então, quando uma pessoa crê em Cristo, crê no seu Evangelho, está embaixo da obra do Espírito de Deus, não crê como quer, crê como é, e está embaixo do Espírito Santo de Deus, do seu interior correrão rios de água viva, ou seja, a obra, aquilo que ela faz, aquilo que ela bota a mão, a palavra que ela diz, a postagem que ela faz, se você quiser falar de uma forma mais moderna, atualizada, isso vai gerando vida, isso vai gerando transformação por onde ela passa. Por quê? Porque é de uma pequena fonte, mas essa fonte ela é tão limpa, essa fonte ela é tão pura, que um conselho que ela dá, ela gera, através dessa fonte, uma mudança na história de alguém. Como é que é a tua fonte? Como está a tua fonte? Você cuida dela, do teu interior? Você cuida do teu interior? Ou você está muito preocupado com o teu exterior? Você está muito preocupado com a maneira que as pessoas leem você. Você está muito preocupado com a maneira que as pessoas pensam de você. Você está muito preocupado com a roupa que você veste, com o calçado que você usa, com a maquiagem que você usa. Aquele que crê no Evangelho, ele tem fonte, ele tem uma fonte, ele vive. Ele vive. E aí, quando a gente fala de coração abençoador, não é pesado. Quando uma pessoa crê no Evangelho e vive esse interior em movimento, tirando águas vivas, não é pesado. Não é pesado servir, não é pesado sorrir, não é pesado amar, não é pesado perdoar. Não é pesado, porque ela tem uma constante, está sempre brotando, ela é leve. Então, crer em Cristo Jesus é você mostrar para o mundo, através dos teus frutos, a árvore que você é. Você não precisa falar. Os teus frutos, a maneira como você vive, é o teu testemunho. E uma segunda coisa que eu acho importante também falar sobre requisito. A gente está falando sobre requisito, né? O primeiro deles é crer, mas não do seu jeito. Entendido isso, gente? É crer do jeito de Cristo, conforme a Escritura fala. E a segunda coisa é uma disposição mental de mudança total. Então, a primeira coisa é eu entender quem é Deus, eu entender quem é Jesus Cristo, eu entender que eu estou dentro desse contexto, desse projeto perfeito de Deus. Eu não estou alheio a um projeto de Deus. Mas eu fui isso, eu fui aquilo. Não importa quem você foi. Eu faço isso, eu faço aquilo, não importa o que você faz. A partir do momento que você toma uma decisão por Cristo, se converte, entrega o teu caminho ao Senhor, crê nele, como diz as Escrituras, do teu interior vão fluir águas vivas. E aí, você começa a praticar uma disposição mental de uma mudança parcial. Não sei, parece que é assim que está escrito. De uma mudança parcial? Não, de uma mudança? Vamos falar de novo, para a gente poder assimilar isso?
As pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, que entendem o processo do Senhor na sua vida, que entendem que o reino de Deus não é temporal, ele é atemporal, que nós estamos passando por uma jornada. Essas pessoas que têm na sua vida frutos que legitimizam quem são, elas têm uma disposição mental de mudança total. Não é parcial, é total. É uma entrega. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Nós temos aqui, eu não sei quantas vezes esse versículo já foi passado aqui nessa igreja, de tanto que nós falamos sobre disposição mental. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, irmãos. Rogar é clamar. Rogar não é fazer uma oraçãozinha mole. Né? Rogar é declarar, é guerrear. Irmãos, ele não está falando a pessoas descrentes, ele está falando a crentes. Pela compaixão de Deus, que apresenteis, ó, entrega o vosso corpo como um sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só entregar um sacrifício vivo, é um sacrifício vivo e santo, com uma disposição mental de mudança. Eu não vou oferecer um sacrifício velho, eu não vou oferecer um sacrifício manco, eu não vou oferecer um sacrifício parcial, eu vou oferecer um sacrifício total. Essa palavra é importante, total, irmãos, total. E agradável, sem peso. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. A Deus, que é o vosso culto racional, a maneira como você adora a Deus. Ele não tá, isso aqui, esse culto que ele está falando aqui, não é esse culto aqui, ó. É a minha vida, a maneira como eu vivo. A maneira como eu vivo precisa ser de uma forma racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, mudai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma transformação da tua mente, é o que está dizendo aqui. Vou ler de uma forma contrária. Se você não tiver uma disposição mental de transformação, de mudança total, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai passar a tua vida inteira na igreja, vai reclamar de Deus, vai reclamar da igreja, vai reclamar do pastor, vai reclamar da fé, vai reclamar dos ânimos, mas não vai conseguir entender o processo que Deus tem na tua vida. Então, eu tenho que ter esse requisito importante de entrega total. Você quer entrar no reino dos céus? O requisito é o seguinte, entrega total, não é entrega parcial. Ah, pastora, mas eu estou trabalhando, eu estou trabalhando para isso, eu quero entrar no reino dos céus. Pois é, então não seja reprovado mais um ano. Na escola é assim, na faculdade é assim, reprovou, não passa adiante. Reprovou, não passa adiante, volta atrás, faz tudo de novo. Não é que nem o povo de Israel ficou lá, caminhando pelo deserto, até que todo mundo morreu. Porque enquanto nós não conseguirmos vencer o mal que há em nós, ele vai se apresentar a nós até que a gente vença. É isso. Esse é o processo. Aconteceu um monte de coisa, mas parece que a minha vida fica se repetindo. Fica sim, não parece, fica. Ela fica se repetindo, os pecados vão ficar se repetindo, os problemas vão ficar se repetindo. Tem gente que sempre está vivendo os mesmos erros. Por que está vivendo os mesmos erros? Porque não tem uma disposição mental de transformar a sua mente, de mudar totalmente. Ela fica aguardando, Senhor, eu te dou essa parte da minha vida, mas essa partezinha aqui, ó, não, eu sou jovem, eu não posso dar. Essa partezinha aqui eu preciso viver, eu sou jovem, que é isso, né? Quando a gente fala com o junior, com o adolescente, com o jovem, né? Quem quer que Jesus volte? Muitos não levantam a mão. Ainda não, eu ainda não casei, né? Ainda não, eu ainda não fiz aquela coisinha, né?
Eu quero ver como é que é, né? Eu lembro que um adolescente disse, não, mas eu quero beijar na boca primeiro para ver como é que é. Né? E, claro, irmãos, isso há 30 anos atrás, hoje, né? Hoje, beijar na boca, né? Mas, enfim, então, assim como a criança faz, assim como o júnior faz, o adolescente faz, o adulto também faz. Eu entrego parcial, eu entrego algumas coisas, eu entrego algumas práticas, mas existem algumas práticas que eu não quero entregar. Eu tenho inveja, eu odeio pessoas, eu não sei o meu lugar, eu não sei o meu limite, eu invado a vida das pessoas e eu não quero mudar. Eu falo mal, a língua, tenho prazer. Sabe o que? Foi comprovado cientificamente, e isso me estarrece, que a fofoca tem um gene no interior de determinadas pessoas. Sério, pastor? É sério. Existem pessoas que elas nascem com o gene da fofoca. E elas gostam. Sabe quando a pessoa tem prazer em saber alguma coisa que a outra pessoa que ela não gosta fez ruim? Isso é um gene mau. Tem gente que tem isso dentro de si. Então, eu vou na igreja, eu adoro a Deus e tal, mas quando tenho a oportunidade de dar uma faladinha, né, não vou perder essa oportunidade. Deus nem está aí para isso aí, né? Não. Então, a gente não erra nos grandes pecados, irmãos. Quem é crente de verdade, assim, que está na igreja, que está ouvindo a palavra, não erra nos grandes problemas. A gente erra nos detalhes, numa palavra maldita, num olhar que não deveria ter feito, num sorriso que não deu. A gente erra numa indiferença, a gente erra numa falta de perdão, a gente erra em coisas tão... em machucar as pessoas. São detalhes, é ali que a gente roda. Né? Na faculdade da vida, a gente erra nos detalhes. Então, essa mudança, essa disposição de mudança é necessária para que a gente possa entrar dentro do reino dos céus. Salmo 37, capítulo 5, versículo 6, também tem ali um momento que eu acho importante. O apóstolo ministrou sobre isso na quarta-feira, achei bem interessante, porque eu creio que a maioria das pessoas pensa dessa forma, né? E ora e diz isso. Salmo 37, capítulo 5, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? Tem gente que se apega nesse versículo, bota ele em tudo que é lugar para poder ler, né? E dizer, olha Deus, tudo tu tem que fazer para mim. Eu estou entregando, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Versículo 6 diz, que é a resposta do 5, né? E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Pode botar os dois se você puder aí, porque ele quer dizer o seguinte, abra-se completamente ao Senhor. Abra-se completamente. Não é abra-se parcialmente. Abra-se completamente. Entrega o teu caminho, abra-se. Confia nele, abra-se não escondendo nada. Quanta gente daqui esconde coisa de Deus, né? Pensa que esconde, né? Abra-se completamente, não escondendo nada, e ele tudo fará. Não, ele fará o que for preciso, porque Deus não é bobo, né? Deus não é bobo, ele fará o que for preciso. Ele fará sobressair a tua justiça, ou seja, ele vai legitimar a sua vida. Olha, presta atenção. Se você abrir-se completamente ao Senhor, não escondendo nada, ele vai fazer o que for preciso para que você seja legitimado à vista das outras pessoas.
aquilo que as pessoas não veem que você faz, aquilo que as pessoas não sabem que você faz, as orações que você faz, as condutas que você tem, os princípios que você aplica, isso é o que Deus vai sobressair. Ele vai fazer sair para fora aquilo que você faz à vista dos outros. Como? E o teu direito ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, ele vai mostrar de uma forma muito clara a tua inocência. Quando alguém se levanta contra nós, quando alguém nos calunia, quando alguém faz uma fofoca que é mentirosa, quando alguém se posiciona de uma forma que vai trazer percas para o reino de Deus, aí você pode falar isso aí para Deus. Ó Deus, eu estou me abrindo plenamente ao Senhor, eu não estou escondendo nada da minha vida ao Senhor, eu peço que o Senhor faça o que é preciso para legitimar essa minha posição à vista de todos, já que eu não tenho um microfone para pegar e gritar que eu sou inocente. É isso que Deus está falando aqui. Então, entrega, segundo requisito, entrega o teu caminho ao Senhor. Terceiro requisito, muito importante, sermos perdoadores. Eu conheço a Deus, conheço o seu reino, me abro completamente para esse Deus, para esse reino, para os seus princípios, e entrego minha vida totalmente ao Senhor. E aí Deus começa a limpeza. Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a falar sobre perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12, ali dentro da oração do Pai Nosso, a oração mais lida do mundo e menos praticada do mundo, E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também, também temos perdoado aos nossos devedores. Palavra de Jesus ensinando os discípulos como orar. Olha, eu até tenho receio e temor, muitas vezes, de orar essa oração. E a gente ora muito, a gente ora aqui todo culto, a gente ora em todas as nossas reuniões. Mas para ver como o espírito de religiosidade, ele entra muito sorrateiro, que finda que a gente ora e a gente só está orando, Mas ele é muito profundo, o apóstolo tem trazido aí já muitos estudos a respeito disso. Mas aqui fala de culpa. Quando nós falamos sobre perdão, nós também estamos falando sobre culpa. E a culpa é uma das forças mais destrutivas que habitam dentro desse coração aqui, dentro do coração humano. É a culpa. Assim como um sentimento reverso, A culpa, não só a culpa interna, mas também culpar os outros. São os dois sentimentos reversos que nós temos. De nos culpar e de culpar os outros. Então, nós temos dívidas. A gente tem dívida, irmãos, aqui, perdoa as nossas dívidas. A gente tem dívidas que jamais a gente vai conseguir pagar. Você sabe disso, Você tem dívidas que jamais você vai conseguir pagar. E eu não estou falando de dívidas financeiras. Eu estou falando de dívidas de amor, de cuidado, de interesse, de mágoas, Então, existem dívidas que a gente jamais vai conseguir pagar, assim como existem créditos que a gente jamais vai receber. Porque às vezes a gente fica esperando o crédito de alguém que tem uma dívida com a gente, mas essa pessoa não está nem aí. Essa pessoa não tem nem consciência, ou se tem consciência, não está disposto a pagar a dívida com você. E você tem dívidas que você não tem condições também de pagar com os outros, Então, a gente contrai durante a nossa jornada de vida dívidas impagáveis, não apenas com Deus, mas também com os outros, uns com os outros. Mágoas, tristezas, dores, ressentimentos, palavras que foram ditas. Ainda esses dias falava com uma pessoa,
quando você faz alguma atitude, quando você tem alguma atitude, é uma coisa. Agora, quando você fala, você não pega de volta. Você falou. A tua palavra, ela entra muitas vezes como uma faca cravada no coração de alguém e não sai mais. A tua palavra, ela pode denegrir a vida de uma pessoa e nunca mais a reputação dessa pessoa, ela pode se consertar por causa de uma infantilidade sua. Engraçado. Fim do ano é isso, né? Eu acho que esse fim de ano eu atendi muita gente para me pedir perdão. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu sou uma pessoa muito má, né? Muito ruim, né? As pessoas vêm me pedir perdão, né? E aí uma pessoa que veio me pedir perdão, ela já não está mais na nossa igreja, porque eu disse uma palavra. Porque eu falei para ela que o meu Deus ia suprir todas as necessidades. E ela disse, o Deus não é só teu. Ela pensou, é meu também. E ela ficou 7 anos sem falar comigo, porque eu disse para ela que o meu Deus ia suprir todas as suas necessidades. Para mim, foi só uma fala, dizendo para ela que eu acreditava que Deus era capaz de suprir todas as necessidades e que ela não precisava tomar aquela atitude. Para ela, foi arrogância. Ela ouviu como eu dissesse, o Deus é meu, não é teu. Você viu como é esse assunto de palavra, gente? Olha, não é fácil, né? Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, com o que a gente diz e com quem a gente fala, né? Então, muitas vezes a gente tem dívidas pagáveis e tem dívidas que são impagáveis. E a solução que Jesus está oferecendo aqui nesse versículo é isso. É para aqueles que estão devendo, né, para qualquer um, tanto quem deve quanto quem espera um crédito, que a solução para isso é o perdão. E perdão não é algo que nós podemos dizer assim, olha, eu vou perdoar. Não, perdão é um mandamento. É um mandamento. Independente do que eu sinto, independente se eu quero, se eu não quero, se merece, se não merece, perdão é mandamento. Então, o perdão, o pastor disse uma coisa quarta-feira aqui que eu anotei assim muito. Perdão é uma necessidade essencial para a subsistência da raça humana. Que se você não perdoa, sem perdão, a raça humana se extingue. E eu fiquei pensando, por que a raça humana se extingue? Claro, gente, sem perdão, um mata o outro, um devora o outro. Sem perdão, ou você devora, ou está sendo devorado. É aquela frase muito peculiar, né, que diz, se você não perdoa alguém, você acha que ela está tomando cálice amargo? Não, você é que tomou. Você que tomou o cálice amargo quando você não tem disposição de perdoar alguém. Porque às vezes a pessoa nem sabe. Aquela história que eu falei para vocês antes, eu nem sabia que a pessoa tinha ficado 7 anos sem botar o pé nessa igreja, porque eu disse que o meu Deus. Poxa vida. Eu quis dizer para ela assim, que eu confiava em Deus para suprir a necessidade dela, mas ela não entendeu. Isso é uma questão de interpretação. É uma questão de influência maligna. Na verdade, eu creio que é isso. O próprio inimigo pega a tua palavra, ela distorce para que aquela pessoa se afaste de Deus. E aquela pessoa, durante 7 anos, viveu um tormento. Viveu um tormento na vida dela, por causa de uma palavra. Então, o perdão é essa necessidade essencial que nós temos, para que a gente não devore e não se devore. E digo mais para os irmãos, a maioria... Digo isso baseado em conversas que tenho com psicólogos, terapeutas. A maioria das doenças das pessoas estão diretamente ligadas à falta de perdão. A maioria das doenças das pessoas se afloram porque existe um devoramento interno e a pessoa, o organismo responde. Responde com alguma dor. Esses dias alguém me falava sobre algumas pessoas que estavam em hospital, e eu disse, é isso que essa pessoa está gritando lá no hospital.
Ela está com essa dor, ela está com essa doença, mas ela está gritando outra coisa. Ela está gritando. Então, quando uma pessoa vem me dizer que está doente, eu logo procuro saber por que você está doente. O que é? Que tu tem alguma aflição emocional? O que está te causando essa doença? Né? Pense sobre isso. Então, o perdão é essencial e é um requisito, é uma condição para você chegar ao céu. Outra coisa importante também é abençoar as pessoas. Mateus 7, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Nós estamos falando sobre a lei que é regra de ouro da ética do relacionamento. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, aqui, de uma forma muito clara, muito simples, ele está dizendo: tratem os outros como você gostaria de ser tratado. E isso passa pela nossa consciência pessoal. Eu creio que a consciência pessoal, da maneira como nós tratamos as pessoas, ela é a grande e talvez seja a única referência e o melhor critério de justiça para um relacionamento sadio. É quando você passa a maneira como você trata os outros pela tua consciência pessoal. Você suportaria ser tratado como você está tratando? Você suportaria isso? Claro que aqui há casos e casos. Há casos e casos. Porque existem algumas pessoas que maltratam deliberadamente, né? E aí você não vai responder, porque você é cristão. Você vai engolir, você vai suportar, você vai amar os teus inimigos, você vai abençoar e Deus vai fazer sobressair o quê? A tua, como o sol ao meio-dia. Tem isso também. Então, abençoar as pessoas é um requisito para você estar embaixo desse governo de Deus que você diz que você serve. Você crê nele, você tem uma disposição mental de mudança total, você perdoa as pessoas, você abençoa as pessoas. Porque imediatamente depois que eu recebo o perdão, imediatamente depois que eu pratico o perdão, eu começo a enxergar melhor. É como se os nossos olhos fossem abertos e nós começamos a enxergar as pessoas melhores, de uma maneira melhor. E quando eu enxergo as pessoas, o que acontece? Eu começo a praticar boas obras, porque eu começo a ver a necessidade das pessoas. Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10, aqui tem uma instrução sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Aqui o Senhor está falando que pela graça, Paulo dando uma instrução à igreja de Éfeso, pela graça, não é por teu mérito, não é porque tu é bonitinho, não é porque tu é inteligente, não é porque você é intelectual, não é porque você é sábio, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem uma casa própria, é pela graça. Não é porque você pagou alguma coisa aqui na igreja, né? Aqui não, é pela graça. Não é porque você ajudou nas cadeiras, no telhado, nas luzes, não é porque tu é dar o dízimo, é pela graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, ela vem de Deus, é dom de Deus. Capítulo 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, ok? Versículo 10, ele dá uma remendadinha e diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo, não das boas obras, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, a prática das boas obras é
Eu já disse essa frase, vou dizer de novo porque é uma coisa interessante. Em primeiro lugar, eu não sou salvo por causa das obras, mas eu sou salvo para realizar as obras. Na verdade, as obras é a resposta, as obras é o resultado de um encontro e um relacionamento pessoal que eu tenho com Cristo. Então, eu não sirvo, você não serve para ser amado. Você não faz obra para ser amado por Deus, mas sim porque você já foi amado. É resultado. As obras é o resultado de um relacionamento. As obras é o resultado de uma entrega total. As obras é o resultado de pedidos de perdão. As obras é o resultado de eu entender que o reino de Deus não é exterior, mas é interior, que flui de mim, que vem de mim e tem uma fonte, e essa fonte é limpa, e essa fonte é pura. É por isso que as obras de Deus, elas entram como um requisito, porque nós precisamos chegar a esse nível de entender que nós estamos aqui, não é para nós não estamos aqui para viver a nossa vidinha, nós estamos aqui porque nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós não devemos ficar passando a vida achando que nós temos que viver trabalhando para construir, para ter uma casa boa, para ter móveis bons, para ter um carro bom, para ter dinheiro no banco de sobra. Isso é bom, isso é viver uma vida boa, mas não é tudo. É só uma mínima parte que vai ficar quando chegar a tua hora de ir para o céu, ou sei lá para onde é que você vai, né? Mas quando você estiver lá dentro do caixão, quero dizer, não cabe uma casa, não cabe um carro, não cabe dinheiro do banco, não adianta botar um cheque lá para você buscar não sei aonde, não adianta. Porque lá não vai entrar isso aí, gente. Lá vai entrar aquilo que você era, aquilo que você fez. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Então, e o último, para nós encerrar esse momento, Efésios 4, capítulo 13 ao 16. Aqui nós temos, claro, tem outros requisitos que serão passados à frente, né? Mas eu termino nesse aqui, que é o requisito de crescimento espiritual. Eu só vou ter crescimento espiritual se eu passar por todos os outros níveis. Não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não conversa com o irmão, e chega aqui e vai para a escola de crescimento, escola de discipulado, seminário, e começa a dizer para os outros que Deus não me abençoa, que Deus não me abençoa, que Deus abençoa os outros, Deus não me abençoa. Meu irmão, você não está passando pelo requisito de crescimento porque você não tem entendido que é um processo e não tem como a gente pular os degraus de uma escada. É passo a passo. Então, Efésios capítulo 13, aqui ele está falando sobre o chamamento de Cristo. Cristo desceu, subiu e desceu aos céus e trouxe os ministérios para a igreja, para que a igreja possa ser edificada pelos pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. E aí ele termina esse versículo dizendo, até que todos, não é alguns, não é os mais bonitinhos, não é os mais ricos, todos que buscam, todos que obedecem, todos que se entregam, todos que perdoam, todos que estão dentro do reino de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes. Eu não sei se eu vou, o que eu vou fazer esse ano que vem, eu não estou gostando muito do MBCV, porque o pastor Neuci anda falando muito sobre esquerdismo, né? Então eu não quero mais ficar aqui, eu quero uma igreja muito light, tem tantas igrejas aqui ao redor, tem 5 ou 6 aqui eu vou pegar o mesmo ônibus, né? Vou pegar a mesma rota, então, isso aí é meninice, é o que está dizendo aqui. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes,
Para com isso. Para com as meninices. Todo mundo tem defeito. Eu sou pecadora, você é pecador, todo mundo peca. Estamos todos no mesmo barco, lutando para vivermos uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais digna, para apresentar o nosso sacrifício mais completo. Antes disso, segue a verdade em amor. Segue a verdade. Veja quem está pregando a verdade. Cresça em tudo. Não cresça numa parte, não cresça só um pouquinho, não cresça só naquilo que você quer. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Se vivemos, se existimos, é por causa dessa cabeça chamada Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A fé não é um exercício para ignorante. Pelo contrário, a fé é apenas possível àqueles que são dotados de razão, de entendimento. Jesus ensina o crescimento das convicções e ele nos dá 2 recursos. O primeiro recurso que Jesus nos dá, a Escritura. Ele deixou, está aqui. Fé com entendimento, crescimento, está aqui. Esse é o primeiro recurso. E o segundo recurso que o Senhor nos dá é o nosso raciocínio. O que é raciocínio? É a maneira como nós lemos o mundo. É a maneira como nós interpretamos as coisas. É a maneira como nós codificamos as coisas dentro de nós. Então, nós temos a Bíblia e nós temos o nosso raciocínio, que também pode ser chamado de inteligência. Deus nos deu inteligência, não a só nós, a todos, para que a gente interprete o que a Bíblia diz, para que a gente interprete o que as pessoas dizem. Então, nós temos os recursos, Ele não nos deixou, agora vocês vão dar o jeito de vocês para crescer. Não, Ele deixou os recursos. Então, vou citar um texto muito interessante de John Stott, que ele diz assim, a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela que é capaz de raciocinar nos parâmetros da Bíblia, com a lógica e harmonizar os textos sagrados. Por isso, nessa noite, eu convido você a pedir a Deus uma fé e inteligência, e uma inteligência cheia de fé. Ficamos em pé. Vamos orar. São vários requisitos, são várias coisas que foram faladas nessa noite. Existem outros requisitos que também são igualmente importantes, mas esse aqui são os requisitos básicos. Crer, ter uma disposição de mudança total, perdão, abençoar as pessoas, praticar boas obras e buscar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Buscar como? Pela cabeça dos outros? Pode ser, eles podem te ajudar. Mas o crescimento, o melhor crescimento é aquele que eu utilizo as ferramentas que me foram deixadas. A Bíblia e a minha inteligência. Amém? Para de querer só decorar versículo. Pode decorar 1000 versículos. Se não viver nenhum deles, não é inteligência bíblica. Vamos parar de ser ignorante com respeito. Nós humanos somos assim. Quando uma pessoa vem e começa a falar versículo bíblico, começa a falar a Bíblia toda de cor, você, meu Deus, ele... Não, gente. A Bíblia não é para ser falada, a Bíblia é para ser vivida. Pare de se enganar, porque alguém chega aqui não, né? Mas por aí, chega falando versículo, mas não vive nenhum deles. Não vamos se enganar com as pessoas. Vamos ser autêntico, verdadeiro, entregue, total. Feche teus olhos. Como é que você chegou aqui essa noite? Teu coração está endurecido? Ou tu está com um coração bondoso, generoso, agraciado pelo Senhor, abençoado?
começo como termino. Termino como começo. Chamando a atenção da igreja, que o fim do ano chegou, que o ciclo vai mudar, mas que a vida continua. E Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus dos recomeços. Aleluias, Pai. Nesta noite, Senhor, diante dos requisitos que foram ministrados aqui para a Tua igreja, e diante desta igreja que aqui está, cada um, Pai, tem sua vida, sua jornada, suas experiências, sua história. Cada um está num nível, cada um entende de uma maneira, cada um interpreta da maneira como melhor entende. Mas eu venho orar, clamando, Pai, para que o Teu Espírito Santo transforme esta palavra em uma palavra prática, para que possam fazer uma revisão e um alinhamento da sua vida diante daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo fala. Eu quero crer como a Bíblia ensina a crer. Eu quero ter essa disposição de abrir a mente e de entender e me entregar totalmente ao Senhor. Pai, sim, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essa necessidade de uma mudança de mente, de uma disposição de mente, para entender o tempo, entender os tempos, entender a hora, entender as nossas fraquezas e entender que somente individualmente nós poderemos crescer, amadurecer, desenvolver, através das escolhas feitas, através das decisões tomadas. Por isso, ouve o clamor da tua igreja. Rogo-vos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você por aqui. Você acaba de assistir mais uma ministração ao vivo, direto da sede do Ministério Batista Cristo é a Vida. Para saber mais informações, siga a MBCV Oficial nas redes sociais e acesse mbcv.org. Ah, não deixe de buscar o MBCV mais próximo de você. Até mais!